Problema 7 do capítulo 24. Uma placa não condutora infinita possui uma densidade de carga sigma que é dado por 5,8 picocoulomb por metro quadrado. Ele já vem com uma pergunta. A. Qual é o trabalho realizado pelo campo elétrico produzido pela placa se uma partícula de carga Q igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb é deslocada da superfície da placa até um certo ponto P, que está situado a uma distância D aí de 3,56 centímetros da superfície da placa. Bom, o trabalho, lembre-se que é força vezes o deslocamento. Essa força pode ser escrita em termos do campo elétrico. Então, lembre-se que, por definição, F é igual a QE, de forma que o trabalho, que é integral da força pelo deslocamento, produto escalar, pode ser escrito também em termos do campo elétrico. Então, nessa situação aqui, eu estou analisando o caso de eu transportar uma certa carga Q na presença de um campo elétrico E. Isso de uma certa distância inicial até uma certa posição final. Esse é o trabalho. Para calcular esse trabalho, eu preciso do campo elétrico. E aí eu venho, então, com a análise da minha superfície, né, que é um plano infinito. Então, se eu tenho um plano infinito positivamente carregado aqui, que é o caso, esse plano sendo infinito, eu posso fazer uso da lei de Gauss para calcular o campo, porque daí a simetria ajuda. Então, eu tenho aqui a minha superfície, tem a carga envolvida, a superfície, ela atravessa o campo. A teoria, veja a teoria da lei de Gauss, para simetrias planares, né, aqui no caso. Mas o que nós temos aqui que é o fluxo do campo elétrico, que é o fluxo basicamente nessas tampas aqui, tanto nessa quanto nessa aqui, porque por simetria você mostra que o campo elétrico ele é perpendicular ao plano. Então, pela lei de Gauss, aqui eu consigo calcular o campo elétrico, você tentando que o fluxo é a carga envolta dividido por ε0, que por sua vez, nessa circunstância aí, vai ser o módulo do campo elétrico vezes essa área aqui que a gente circundou aqui. Essa carga envolta também depende da área. Se você escrever em termos da densidade superficial de carga, a carga envolta nada mais é do que sigma vezes a área. De forma que o fluxo total, né, se atente que aqui eu tenho campo tanto para esse lado quanto para esse lado, né, então aqui considerando o sistema total em torno de toda a superfície fechada. Então, por que aparece duas vezes? Porque tem a contribuição dessa tampa, do fluxo, que é E vezes essa área aqui, mais a contribuição dessa tampa, que é E vezes essa área aqui. Teria a contribuição também em torno do fluxo, né, na lateral do meu cilindro, mas por simetria o campo é perpendicular, né, essa lateral, então só tem nas tampas mesmo. Então, substituindo tudo, eu consigo tirar o campo elétrico que eu uso para calcular o trabalho. Então, fica sigma
A sobre ε0, onde a sigma é a densidade superficial de carga, coulomb por metro quadrado, a unidade, né? E isso aqui é 2 vezes o módulo do campo elétrico, vezes a área. Essa área aqui vai-se embora. De forma que eu tenho, então, que o campo elétrico aqui, escrito em módulo ainda, ele é igual a sigma sobre 2 ε0. Se eu definir essa direção aqui como sendo um z-versor, o meu campo elétrico é sigma sobre 2 ε0 na direção z-versor para esse caso aqui, para esse campo do outro lado, é o mesmo valor em módulo, mas apontando na direção menos z-versor. Vou arrumar esse cara aqui que está muito feio. 2 ε0. Então, com o campo, veja que o exercício me fornece a densidade superficial de carga. Com isso, então, eu calculo o campo. Ele me diz qual é a carga que ele quer movimentar nesse campo, né, para calcular o trabalho. De forma que agora eu tenho basicamente tudo o que eu preciso para resolver o meu problema. Vamos redimensionar aqui só para ganhar um espaço. Tá aqui. Se atentando que o nosso resultado principal aqui é o campo, que eu uso para calcular o trabalho, que foi o que ele pediu no item A. Então, o item A está aqui. O trabalho é igual a integral de I até F do meu Q e escalar ds. Eu vou aqui me deslocar na direção z-versor aqui, paralelo ao campo. Então, isso aqui é igual, escrevendo, né, o meu campo elétrico aqui, substituindo. Então, eu tenho aqui o trabalho, é igual. A carga é constante, sai da integral. A densidade superficial de carga é constante, sai da integral. O 2 ε0 também é constante, sai da integral. Isso aqui fica uma integral, então, que vai de 0 até z, onde o z aqui é a minha distância, né, final, né? Então, vou pôr d já para que é essa distância d que eu vou me deslocar, saindo desde do plano da superfície até uma certa distância d. Como o plano é infinito, né, esse campo é constante, né? Veja que esse campo não depende dessa distância, né? Então ele sai até da integral, ficando só aqui de 0, até d. Um deslocamento aqui, ds, né, que eu vou chamar dz, aí sim, porque eu estou caminhando na direção z. Essa integral em dz dá z, do limite de d até 0, isso aqui, se você fizer com cuidado, vai dar d, de forma que o trabalho é a carga sigma d sobre 2 ε0. Esse é o item A. Substituindo aqui, só para fazer, tomar cuidado com as unidades, não interferenciar. Então, a carga é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A densidade está em pico, coulomb, pico é 10 a menos 12, né? Nanopico. Então, pico é 10 a menos 12, lembrando, nano é 10 a menos 9, pico é 10 a menos 12, então é 5,8
vezes 10 a menos 12 coulomb por metro quadrado. Essa é a densidade. O D, 0,0356 metros. Tudo isso dividido por 2 vezes o ε0, que é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, que tem uma vírgula, coulomb quadrado por Newton metro quadrado. Se você fizer todas as continhas, você vai tirar aqui no item A, o trabalho é igual a 1,87 vezes 10 elevado a menos 21 joule. Então, calculo o campo elétrico. Com o campo elétrico, eu consigo facilmente calcular o trabalho via integração. Nesse caso do plano infinito, o campo é constante, coisa é facilitada, esse integral aqui, o campo sai então, porque ele é constante, não depende dessa distância aqui, como a gente mostra pela lei de Gauss. Logo, então, pela integração aqui, eu calculo a expressão do trabalho. No item B, ele diz que se o potencial elétrico V é definido como sendo zero na superfície da placa, qual é o valor de U no ponto P? Então aqui vale a relação, né, lembrar a relação entre diferença de potencial e trabalho, né? Então, pela definição de diferença de potencial, né, diferença de potencial elétrico é igual a diferença de energia potencial elétrica por unidade de carga, que por sua vez é igual a menos o trabalho por unidade de carga. A diferença de potencial agora pode ser calculada dado que eu sei qual é o trabalho. Então, substituindo o trabalho aqui, a gente percebe que a carga vai-se embora e fica então menos sigma D sobre 2 ε0. Isso já supondo que eu peguei o potencial zero na placa, então desloquei aqui até a minha posição D, né? E defini esse aqui como sendo o meu V final aqui, presente no meu ΔV. Então esse ΔV é esse V final menos V0, que é, no caso, zero, né? Então é o próprio V final. Como aqui eu calculei o trabalho daqui até aqui no item A, então eu tenho aí o meu potencial. Simplesmente substituindo tudo que a gente já tem, ou melhor, você pode até pegar o trabalho que você tem aqui e dividir pela carga, esse resultado final, esse aqui. Se você fizer isso, você vai encontrar então que o seu potencial ele é igual a menos 1,17 vezes 10 a menos 2 volts. Simplesmente peguei, coloquei o sigma, coloquei o D, coloquei 2 sobre ε0, fiz essa mesma conta que eu tinha feito aqui,
com exceção desse termo. Posso pegar esse resultado, dividir por esse termo aqui. Você vai obter, então, a diferença de potencial entre a posição 0 e a posição D. Então, se o potencial elétrico V é definido como sendo 0 na superfície da placa, qual é o valor de V no ponto P? O valor de V no ponto P é menos 1,17 vezes 10 a menos 2 volts. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, manda mensagem aí no comentário. Vamos lá para o próximo. Obrigado.